Boa noite, pessoal. Só aguardando a entrada do Marcola, já vi que ele entrou aqui. Marcola já. Aí. Aí, Marcola. Tudo Boa bem? noite, Cacau, beleza? Beleza. Me ouvindo bem Gente, aí? tudo ouvindo bem? Gente, primeiro, muito obrigado aí pelo pessoal que está entrando, tá? Mesmo esquema de terça-feira. Gostaria que vocês nos dessem um feedback sobre a questão do som e imagem, tá? Estamos tentando aperfeiçoar as lives, tal, e esse é o segundo Conversa com o Cacau. Para início aqui, normalmente é o convidado que se apresenta, né? Mas antes disso, eu gostaria de falar algumas palavras, né, sobre o Marcola, que, sim, algumas vezes eu vou chamar ele de Malão, Marcola, sabe? Porque é um cara, assim, que é muito amigo nosso, é um irmão que a vida nos deu, apesar de não morar na mesma casa, é um irmão que a vida nos deu, graças a Deus a gente tem muitos amigos nesse nível, né? Desde criança a gente tem várias histórias juntos e agora vamos tentar passar alguma coisa disso. O Marcola, para quem não sabe, eu sou padrinho de casamento dele e ele é padrinho do meu casamento. Nós estudamos na mesma classe no La Salle por muitos anos, organizamos as Olimpíadas do La Salle juntos, fizemos o vestibular na antiga Universidade de Bauru, hoje Unesp. Quando a gente tinha que ter um jogo, vamos assistir o jogo do São Paulo lá no Morumbi. Eu e Marcola que vamos. Tá? Já fomos em 3 finais de Libertadores, né, Marcola? Eu fui treinador de futsal do Marcola. O Marcolinho é goleiro também, tá? Ele vai falar daqui a pouco aí, mas ele é goleiro, tá? Quando o prefeito anterior, o João Cury, nos pediu para voltar com o futebol feminino aqui, o Marcolinho foi junto comigo, mais um pessoal. Fomos responsáveis também pela volta do futebol feminino aqui em Botucatu. E a última atividade nós fizemos juntos aí, que ele foi meu personal, tá? É uma pessoa que eu tenho certeza que aqui em Botucatu não existe pessoa que conheça mais de jogos abertos, jogos do interior, do que o Marcolim, porque é um funcionário da prefeitura, ele vai falar aí e tal. E, então, assim, a nossa conversa vai ter muito baseada, vai ter muitos fatos aí de jogos abertos, jogos regionais e tal. Marcolim, passo a palavra para você, passa o seu currículo aí para o pessoal. Boa noite. Boa noite, Cacau. Boa noite a todos que estão na live aí. Com imenso prazer que a gente recebe o convite para estar fazendo aí esse bate-papo com o Cacau. E você falou bem, né? Nós somos amigos de longa data, né? Anteontem, né, assistindo a live do Gu, quando você falou do Gu, a gente lembra bem do Gu pequenininho, no corredor lá que ligava a cozinha até o quarto do Zé Irto e Dona Ivone, e o Cacau ensinando ele e depois ensinando no quintal. Então nós temos uma amizade de longa data, nós organizamos a primeira interclasse, né, do Colégio La Salle, foi nós que organizamos. E eu sou professor de Educação Física, formado na Escola Superior de Educação Física de Avaré, em 1991. Fiz pós-graduação em treinamento esportivo e organização de evento esportivo. Tive a oportunidade de casar com a Ana Lúcia, quem conhece ela sabe de quem Acabou eu de estou entrar. falando. Acabou de entrar. E tenho um filho, Luiz Felipe, que cursa medicina em São Paulo. Estou trabalhando atualmente na Prefeitura de Botucatu há 26 anos. Completo 26 anos de prefeitura agora em julho. Tive passagem por outras empresas, Associação Botucatuense, Colégio, próprio La Salle, no SESI, fui treinador de handebol da cidade, da Faculdade de Medicina aqui de Botucatu. Trabalho em eventos esportivos, né, vários eventos da cidade e eventos terceirizados também.
tenho a oportunidade de participar das provas da Brasil Ride, que é organizadora de eventos de ciclismo, mas sou sócio proprietário de uma escola de natação, Pilates e personal, mas a minha atividade que me toma mais é a Prefeitura Municipal, na Secretaria de Esportes, onde comecei como professor de Educação Física e cheguei a ser secretário de Esportes há 26 anos. Desde 1994 estamos lá. Ok, Marcola. Bom, essa rápida apresentação aí e tal, vamos porque o povo gosta. É a história, né? Eu vou contar uma aqui. Eu vou contar uma aqui que tem bastante história, não. E tem algumas que não dá para contar no horário, né? Essas não dá e precisamos, e tem que ser outro nível. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com o que fala. Mas assim, o Marcolin, então, vou contar uma passagem nossa. A gente tinha um time de futebol, era o BTC, né? Na época, a gente jogou em outros times, o Tabajara e tal, a gente foi técnico de outros times. Aí, semifinal do Campeonato Botucatuense é BTC contra Duratex. Duratex quem não acompanhou, é um baita de um time, né? Ele sempre chegava em todas as finais e nós ali beliscando, estava sempre chegando. E o Marcolin era o nosso goleiro reserva. O Purungo titular. E ali no vestiário, né, a gente sempre fazia uma pequena preleção, começava com bom gente e tal, sempre era assim, e passava a escalação da equipe. O Marcolin ali tranquilão, brincando, e papapá, não sei o quê, tirando sarro com um, tirando sarro com o outro. Aí eu fui reunir o pessoal no vestiário, uma roda, e o Marcolin ficou bem na minha frente. Na hora de rezar, rezar o Pai Nosso ali, Ave Maria e tal, o Marcolin ali na nossa frente. Na hora de falar a escalação, eu falei, ó, vai começar o Marcolinho, o Paulinho, o César, eu não me recordo os demais. Mas não percebi que eu tinha falado o Marcolinho. O Marcolinho não tinha jogado nenhum jogo do campeonato, era o Purungo, o goleiro. O Purungo jogava Purungo jogava na associação e tal. E o Marcolinho ficou branco. E assim, eu escutava o burburinho, eu dando a minha preleção, achando que eu estava abafando e tal. E o Marcolin branco, e assim, ninguém tinha coragem de interromper a preleção, porque não vai falar pro Theo, vai começar o Marcolinho, justo agora? Aí o Porunga veio e falou assim, ô Cacau, falei, fala Porunga, viu? Se o Marcolin for começar, então é melhor ele se aquecer, porque eu tô me aquecendo que nem louco aqui, se ele for começar, falou, não, é o Porunga, eu falei, Marcolin, desculpa, tal. Então isso aí ficou na história, ele parou de brincar na hora. Você lembra desse detalhe, Malão? E aproveito, você como goleiro. Normalmente, para artilheiro, a gente pergunta quem é o... qual foi o jogo que marcou mais gols? Você como goleiro, você lembra o jogo que você tomou mais gols? Foram muitos, né, Cacau? Então é difícil a gente recordar, mas eu vou recordar de um que não foi no futsal, foi no futebol de campo. Tem um campeonato lá na Vila São Luís, né? Que acontece Sim. na Vila São Luís. E eu não sei porquê, lá na prefeitura, acho que foi um funcionário que conhecia o pessoal da Vila São Luís e juntou nós, da prefeitura, com o pessoal da Vila São Luís, lá o tio Chico. Sim. O tio Chico juntou, acho que foi o Laércio na época que juntou. E fomos participar do campeonato. Chegamos lá, nós da prefeitura éramos em 6. Ia juntar com o pessoal de lá. Tifu, falecido Tifu e companhia. Nossa. Chegamos lá para pôr a chuteira no Tifu e o Chico que pôs. Nossa Senhora. Aquele jogo, se eu não me engano, se eu não estiver errado, acabou 12-1. Quem fez o gol foi o Tifu. Esse foi o jogo, acho que eu mais tomei gol. Dentre muitos, né, Cacau? Sim, isso teve bastante, né? Com relação à preleção, eu fiquei muito assustado, porque a minha situação como goleiro reserva, eu só entrava em campo em 2 situações. Para aquecer, para ajudar a aquecer no começo da partida, e eu era o massagista, não sei se você lembra bem, né? Eu que fazia o atendimento de quadra. Então eu entrava na quadra em 2 situações, ou para socorrer alguém,
ou para aquecer. De repente, você me escala como titular, não tinha como. Eu falei, mas o que está acontecendo? Será que ele brigou? Na minha cabeça, aquele dia, eu falei, acho que ele brigou com o Purunga. Acho que ele brigou com o Purunga e vai castigar o Purunga. Só isso, falei, como que eu vou jogar, né? Tá. Não, mas eu como técnico não poderia, sem avisar você, simplesmente escalar. Foi uma falha grave minha que... Gravíssima. Mas é que foi quem estava lá no vestiário, foi engraçado. Ó, o pessoal comentando aí da sua atuação no goleiro, Marcelão Slema aí, comentando. O Júnior lembrou alguns fatos aí de jogos abertos e jogos regionais. Nós já vamos entrar nesse assunto aí, tá, Júnior? E assim, aproveito... Pois não. Eu só queria lembrar uma coisinha, já que estamos falando de tomar gol, né? Anteontem, na live do Gu, você citou muito o gol de cavadinha dele, né? Que ele fazia. Eu tenho o privilégio de nunca ter tomado um gol de cavadinha do Gu. Esse eu tenho no currículo, olha, entendeu? Aí, ó. Tá vendo? Porque eu por conhecer a fera, e a gente brincou muito lá no BTC, né? Aos sábados à tarde. Então, ele podia fazer o gol debaixo da perna, no ângulo, mas de cavadinha não fazia. Porque a primeira coisa que ele fazia era fechar a cavadinha, né? Ficar de pé, não podia baixar. Não podia baixar. Não podia baixar, é isso aí. Não, isso eu sou testemunha, também não me lembro de nenhum gol de cavadinha do gol. Aí, gol. Fez no Serginho, fez não sei quem aí, no Lombriga e não fez no gol. Não fez no Marcolino, desculpa. Beleza, Marcolino, vamos falar um pouquinho agora. O Marco Tadei também falou uma coisa legal. O campeonato DMB também que a gente participou foi um campeonato muito legal que a gente participou. Mas o seguinte, vamos falar um pouquinho das questões dos jogos regionais, jogos abertos, tal, né? O que acontece? O Marcolinho eu acompanhei bastante, a gente realizou a primeira Olimpíada Interna do La Salle, tá? Foi eu, ele e o Marcos Corsato, né? Nós três que organizávamos. E a gente fazia tabelas para o jogo, era complicado, não é uma coisa simples. Fazer uma tabela, não pode coincidir jogo de vários esportes, é muito difícil. E a gente conseguia fazer uma tabela legal. E de repente a gente vê o Marcolin depois fazendo tabelas de jogos abertos, jogos regionais, participando de organização disso. Como é para você isso, Marcola? Fala para nós. É aquele negócio, né? Acabei fazendo aquilo que eu sempre faço, aquilo que eu sempre gostei de fazer. Então, quando a gente sofria naquelas tabelinhas que a gente fazia lá no centro cívico, na época, né, que a gente sentava, não tinha computador, era uma máquina de escrever. Sim. E para o centro cívico era uma máquina de escrever velha ainda, né? Verdade. Muita barata na sala, né? Muita barata. A gente tinha que fazer a tabela e a gente não tinha, assim, fórmulas para fazer isso. Era totalmente empírico na mão, calculando e contando e conferindo. Joga esse com aquele. Joga o primeiro B com o segundo C e aquela coisa toda, né? Depois a gente vai fazer faculdade, aprende todas as fórmulas, fica mais fácil. E é gratificante saber que isso foi uma escola, né? Chegar aí, primeiramente, a minha primeira experiência com jogos regionais na parte de organização, né? Eu vou para jogos regionais desde 1986, mas como atleta e a parte eu fui ser o coordenador técnico do handball aqui nos jogos regionais de 1996 aqui em Botucatu. Então foi a primeira experiência na parte de organização. Depois, com o tempo, mesmo frequentando jogos, indo como dirigente, tivemos um grande desafio que foi realizar os jogos abertos aqui em Botucatu. Esse realmente, acho que profissionalmente, foi o meu maior desafio até hoje, que foi trazer para Botucatu em 2005, junto com a administração na época do Mário Iello, e o secretário era o Nivaldo Ceará, e ficou na minha incumbência ser o coordenador técnico dos jogos. Então você imagine você pensar, na época eram 38 modalidades, 40 modalidades, e a especificidade de cada modalidade, né? O ciclismo, a natação, o atletismo, o boxe, o karatê, o judô. Então eram muitos detalhes que
a gente precisava estar atento a tudo isso. E graças a Deus, Botucatu, como sempre foi, né? Em 96 foi um sucesso, em 2005 também nós obtivemos grande sucesso nos jogos regionais aqui, jogos abertos do interior. Depois participei ainda de outras organizações de competições, como os Jogos Regionais do Idoso, que Botucatu sediou por 3 vezes. Em 2008 foi a última vez, na administração do João Cury. O secretário era o professor Antônio Carlos Pereira. E também coordenei tecnicamente os Jogos Abertos do Idoso aqui. Já o tinha feito... o fiz em 2008 e em 2016 foi o João Cury junto com o professor Pereira. E recentemente agora, em 2019, fui chamado pelo secretário-geral do PUPO, na administração do Mário Pardini, para estar coordenando também os Jogos Regionais, que foi o último grande evento realizado aqui em Botucatu. E fazia tempo que os Jogos Regionais não era tratado como foi tratado aqui em Botucatu ano passado. Sim, os Jogos Regionais vindo um pouco... E ano passado a gente conseguiu aqui fazer um belo Jogos Regionais aí com a participação de toda a cidade botucatuense nesses Jogos. E nós temos várias passagens em organização de corrida de rua. Eu agora tenho também participado de uma prova chamada Brasil Ride, que acontece aqui em Botucatu, o Festival Brasil Ride, algumas provas no Brasil todo e uma grande ultramaratona que acontece no sul da Bahia. E lá eu sou o coordenador logístico de toda a parte de hidratação. Então a Brasil Ride também me dá muita experiência nesse sentido, que eu levo muita coisa para lá, que eu acabei aprendendo nos Jogos Regionais, porque os Jogos Regionais os atletas dormem, comem, são tratados, né, fisicamente durante 10 dias. Então a gente conseguiu levar também para lá um pouco da experiência adquirida ao longo desses 25 anos aí em Jogos Regionais, Jogos Abertos. Não, boa Marcola. Ó, assim, gente, é o seguinte. Ó, falou em organização, falou com o Marcolin, cara. Não tem igual. Eu nunca vi, sabe, se existe alguma pessoa organizada que preocupa com os detalhes, tudo isso aí é o Marcolin. Isso aí todo mundo que conhece ele sabe. É um cara extremamente organizado. E assim, o César, acho que, se não me engano, foi o César que lembrou uma passagem aí. Nós organizamos uma festa junina, assim, é fora do assunto. Nós organizamos uma festa junina lá na chácara, nossa chácara de grandes histórias, né? O Marcolin lotou uma caravana com as coisas que ele ia levar para a festa junina. Tinha de tudo. Ele esqueceu só um detalhe, não tinha lugar para Ana Lúcia. Ana Lúcia teve que ir de carona de tanta coisa que caiu de tanta coisa que ele colocou na caravana. Ana Lúcia teve que ir de carona. Então, esse é o cara, sabe? Assim, eu sou suspeito para falar, porque ele, como eu comentei no começo, nós somos muito amigos, é um irmão que não moramos na mesma casa. Só faltou a gente morar na mesma casa, tá? Assim, uma pessoa espetacular e tal. E voltando ao assunto dos Jogos Regionais Abertos, eu acho que assim, ninguém melhor que ele para falar sobre isso, porque ele participou como atleta, como treinador, como organizador, coordenador, né, seria organizador, foi chefe de delegação, secretário de esportes, tá? Ajudou na organização dos jogos em si. Então, assim, ele participou de todos do que poderia ser, ele participou. Pode falar. E fui árbitro também, árbitro de futsal. Eu sei também que está na live aí também, fizemos muita parceria, eu e o Zetão. Zetão, eu vi. Tá? O Zetão está aí na live e eu e ele apitamos muito jogo aqui no interior. Não sei se posso contar, tem uma passagem interessante. Fala. Não, lógico que pode contar. Aqui é para contar. Nós fomos apitar um jogo em Dracena. Nossa senhora, para sair de Botucatu para Dracena, saímos daqui 10 horas da manhã para chegar no outro dia de volta às 10 da manhã. Então fomos para Dracena apitar um jogo, eu e ele, né? E naquela época chegava de terno, gravata. E quem estava indo para Dracena era a equipe de arbitragem de Marília. Marília que ia muito lá, né? E tem um árbitro em Marília, né? Muito conhecido, que é o Tufi. O
pessoal do Sim. futsal sabe quem que é o Não, Tufi. conheço. Chegamos em Dracena, ia apitar Dracena e Santos. Ixi. Chegamos em Dracena, né? Terno, gravata, já entramos no ginásio assim, estava começando, a gente chegava 1 hora antes. Só que os torcedores do amendoim já estavam lá, né? Ah, no que nós pusemos o pé dentro da quadra, Arena Dracena. Arena Dracena. Um já gritou lá: Ô Tufi, você vai apanhar hoje aqui, Ixi. seu vagabundo. Falei, Donizete, nós estamos enrolados aqui. Não deu outra. O primeiro tempo acabou 4-0 pro Dracena. Tava tudo maravilha, né? O Santos virou o jogo. 5-4. Saímos, a sorte que daí. Aí, não, eles acabaram ficando bravos com a equipe, né? Porque ganhando de 4-0. 4-0 deixou virar. 5-4, eles acabaram ficando mais revoltados com os jogadores deles do que com a gente. Não, bem colocado. Bom, continuar. Aí o Zetão ficou conhecido por Tufi, né? Porque era ele que era parecido com o Tufi. Ele que... não, aliás, viu, Zetão? Eu não esqueci, não. Você meteu a mão na gente sempre que a gente jogava pelo tênis, aí você não gostava do tênis, você metia a mão em nós, cara. Você olha, nós não esquecemos, não. Tem bastante gente do tênis aí na live, você metia a mão em nós, cara. Um abraço, viu, Zetão? Prazer encontrar você aí. Bom, ô Marcola, vamos continuar aqui. Ainda dentro do assunto aí, o pessoal está colocando aí que você também lutou judô, né? Então isso é uma coisa que a gente não falou no seu currículo. A Ana falou um fato aí que você levou um estrangulamento, fez xixi e nunca mais voltou. Mas beleza. Eu fui judoca, participei de judô, fiz natação. Sabe que o esportista, até ele achar a modalidade dele, ele milita em várias outras modalidades, né? Acho que a única coisa que eu não joguei na vida foi vôlei. Vôlei não tive afinidade. Não, beleza. Malão, eu queria contar um fato também que é fora do... Vamos misturando os assuntos aí. E esse a gente... não sei se você vai lembrar. Final da Libertadores, São Paulo e New Old Boys. Primeira final agora com São Paulo. Mais de 100 mil pessoas no Morumbi, nós chegamos 5 minutos antes de começar o jogo, não tinha lugar. Você lembra como que fez pra gente chegar lá em cima? Conta pro pessoal aí como é que foi. Já começamos a abrir espaço, né, Cacau, desde lá de baixo. Dá licença. Corpinho na frente e eu só, dá licença. Né? Empurram pra cá, empurram pra lá. Eu, você, Carlão Fiuza, Turcão, Elias Marcelo, Carlos Fiuza. Isso, acho que nós quatro, né? Nós 4. Chegamos lá em cima, né? Chegamos. Não, mas você lembra a hora que travou, o que aconteceu? Travou? A hora que travou tudo, como que abriu, parecia abrindo. Não, eu fui pisar na arquibancada, pisei falso, caí para trás, aí o cara me segurando, o cara gritou, imagina a figura aqui com 80 quilos a mais que eu tenho hoje. Caí para trás, os 3 me segurando aqui, uma boa alma lá se levantou e falou: abre o... Alô, pessoal, abre aí pro pessoal passar, não sei o quê. Daí abriu, parecia abrindo o mar lá, da passagem bíblica lá. Putz, foi muito bom. E a gente conseguiu assistir o jogo só dessa vez. Só dessa forma. Isso, o Jodemar estava lá também, viu, João? Você está falando aí, o Jodemar estava nesse jogo. Foi ali em todos com a gente lá. O Jodemar parceirão também parceirão de jogo. O Malão, Agora uma questão mais... Assim, dentro da sua profissão, no município, você chegou no auge, que é ser secretário de esportes do município. Acho que não tem uma outra... uma coisa melhor, né, maior do que ser o secretário. Conta pra gente como que é ser um funcionário de carreira da prefeitura e que, de repente, teve a oportunidade, junto ao João Cury, de ser o secretário de esportes da cidade. Fala pra nós como é que é isso. Exatamente, Cacau. Quando a gente entra na prefeitura para trabalhar, você não imagina onde você vai chegar. Sim. Então, eu prestei o concurso em 1994, fui chamado, comecei trabalhando, dando aula em escolinha, no INCA e no ginásio municipal. Aí, aos poucos, você vai... a gente acabou indo
sendo chamado para participar dos eventos, organizar, e aí você deixa um pouco e começa na parte organizacional. Sim. Então é muito gratificante você chegar a ser secretário, e em 2011 o prefeito João Cury, o prefeito amigo João Cury, nos deu essa oportunidade. E eu tive grandes secretários que, antes de ser secretário, eu passei por vários secretários de esportes que eu pude observar e aprender muito com eles. Então, quando você chega a ser secretário, você mudar de lado no balcão, né? Porque quando você não é secretário, você está ali naquela parte que movimenta o esporte. Quando você se torna secretário, existem outros quesitos que você tem que saber trabalhar. Quesitos políticos, quesitos mais burocráticos e menos operacionais. E eu sempre fui uma pessoa operacional, por tudo que você falou aí, da questão da organização, do kit. Sim. Então, eu senti muita dificuldade nessa transição, mas foi aprendizado. Então, eu passei na mão de todos os secretários de esportes, e até quando foi inaugurado uma galeria de secretários lá, eu tive a oportunidade de rever todos, e eu fui o único secretário que trabalhou com todos os secretários. Sim. E eles não, né? Então eu passei pelo Fred Pimentel, pelo professor Fernão, pelo Montanha, pelo Gino, pelo Nivaldo Ceará. Savini. O Savini não. O Savini veio antes do Fred Pimentel. O Savini foi antes do Fred, verdade. Na época, coordenadoria de esportes. Em 1997, em 1993, que o prefeito Jamil Cury transforma de coordenadoria a secretaria. Aí vem Fred Pimentel, professor Fernão Hélio, o Montanha, como já citei, o Ceará, Nivaldo Ceará, professor Pereira, e eu tive a oportunidade de trabalhar com todos aí, né? É muito gratificante, é muita responsabilidade. A Secretaria de Esportes é uma secretaria com muito atendimento, é uma secretaria muito fim, uma secretaria que a população voltada para o esporte gosta dela. Gosta. E ela precisa, a cada dia, estar mais envolvida. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com o professor Jonas, mas tive muito contato com o professor Jonas nos jogos regionais, porque o chefe do comitê organizador era o professor Jonas. Sim. O professor Jonas aposentou um pouco antes de eu entrar. Sim. Ele aposentou em 92, 93, eu entrei em 94. Mas tive a oportunidade de trabalhar com ele, eu atleta, e o professor Jonas comandando os jogos, certo? Certo. E na época dos jogos regionais, ele trabalhei com ele era o chefe do comitê organizador e é uma pessoa também muito experiente, que sabia muito da área esportiva de Botucatu. Certo. Marco, aproveitando aqui, gente, quem quiser mandar pergunta, alguma coisa, fica à vontade, tá? A gente vai tentar fazer a maior parte das perguntas, tá? Aproveitando isso, o Júnior, no começo ali da live, ele falou sobre uma questão de queima de fogos no ginásio depois. O que foi isso? Você sabe do que ele está falando? Uma queima de fogos atrás do ginásio depois dos Jogos Abertos, os Jogos Regionais. Você sabe o que ele está falando? Ou se não, Júnior, explica melhor para nós aí, se for. O que eu consigo lembrar é que no encerramento dos Jogos Abertos em 2005, houve uma queima de fogos após o encerramento dos Jogos. Eu acho que foi no encerramento, exatamente, mas eu não lembro de nenhum fato pitoresco. O Júnior vai ter que lembrar a gente disso aí. Júnior, completa a resposta aí, depois a gente fala aí, tá bom? É só ler, tá lá no começo, Júnior, não dá. Pode, copia e cola aí e manda para nós. O seguinte, Marcola, eu vi aqui o Rodrigão Deléo aí, um abraço aí, Rodrigão. Ele perguntou se você tem alguma uma conquista de Botucatu, uma conquista em qualquer esporte, em qualquer tipo de esporte, alguma conquista da cidade de Botucatu que você lembre que ficou marcada para você. Você tem alguma coisa específica disso? Então, Cacau,
Deléo, existem várias conquistas que a gente acompanhou que foram assim bem importantes. Opa, Marcola travou um pouco. Travou do. Não, agora, não, voltou. Vamos lá. Tá. Cortou um pedaço aí, Marcola. Falou, tem várias. Você estava falando que Então, tem várias. várias conquistas, né? Eu acho que Isso. em Terminou aí, Botucatu depois travou, tá. existem várias conquistas em Botucatu, né? Que a gente pode citar. Mas eu acho que as grandes conquistas de Botucatu, assim, a TV Modelo, o primeiro campeonato da TV Modelo, eu acho que é uma, uma conquista que a gente pode citar. É muito interessante essa conquista em termos de resultado, até porque Botucatu é uma cidade que respira muito futsal, né, Cacau? Sim. Então, foi uma grande, eu acho que foi uma conquista interessante. Eu participei, presenciei também a primeira conquista de jogos abertos do interior da equipe de futebol feminino em São Bernardo do Campo em 2004. Certo. O futebol feminino foi campeão dos Jogos Abertos naquela época, onde existia uma divisão só, e aquilo foi uma conquista muito importante, coroando o trabalho do futebol feminino em Botucatu. Na época, o professor Edson Castro, né, toda a equipe, a gente tinha vários atletas da seleção brasileira, Grazi, Mônica, Renata Costa, Bagé. Certo. Então, aquela foi uma conquista muito importante, eu acho que para Botucatu no futebol feminino. É, é, lembrando agora, eu acho que na parte individual nós também tivemos grandes conquistas. A natação de Botucatu, com Carla Ruda, Juliana, conquistavam vários títulos aí, as gêmeas Raquel e Renata também traziam vários títulos importantes. Judô botucatuense sempre foi uma modalidade que também trazia muitas conquistas para Botucatu, Campeonato Paulista, jogos regionais. Inclusive, jogos regionais, o judô de Botucatu ficou muito tempo campeão geral. Na época, a Mata Sujizaki desenvolveu um trabalho muito intenso em Botucatu nesse sentido. Então, nós temos aí diversas conquistas, né? Para Botucatu nesse sentido, né, Cacau? Certo. Nós tivemos a oportunidade, falando em judô, né, do Bié na época da Olimpíada, e me parece que hoje participar de uma Olimpíada, seletivas, são um pouco mais fáceis, são mais acessíveis por toda a globalização, né, Cacau? Nós podemos dizer que hoje o atleta tem mais oportunidade de vivenciar algumas coisas. E há tempos atrás, na mesma situação do Bié, eu lembro que houve uma campanha na cidade para tentar apoiar o Bié a disputar uma seletiva de Olimpíada. Então, numa época muito difícil, né, Cacau? Porque o atleta não conseguia ser visto, né? O atleta do interior tinha muita dificuldade. De uns tempos para cá, isso vem melhorado muito. Então, basicamente é isso. Mas eu acho que uma grande conquista foi a Copa TV Modelo, que desencadeou tudo aquilo que o Gu falou depois na live dele, há 2 dias atrás, com relação à Copa TV Tem, Supercopa, Santa Fé, aquela coisa toda que a gente tinha, ginásio com 8.000 pessoas, final dos Jogos Regionais, Jogos Abertos em 2005, do futsal. Então, isso foi muito importante. Não, beleza, Marcos. Não, acho que está bem respondido. O pessoal aí tá perguntando sobre o Brasil Ride, tá dentro da pauta também, viu, gente? Vai. Nós vamos conversar sobre isso, que assim, atualmente é uma das questões que o Mercolim está trabalhando. O seguinte, o Marcola, a gente já viu aqui que você jogou handball, Opa, passou alguém aí atrás. Ô, Ana, apareceu no vídeo aí, hein? É mala. Ela queria passar com a camisa do Flamengo, mas não achou a camisa. Não, deve estar chegando uma nave. Por falar em camisa do Flamengo, tô lançando aqui, pessoal, quem puder opinar, com que camisa de time vocês acham que eu devo fazer a próxima live?
tá? Não, não vale Corinthians e Palmeiras. Qualquer outra camisa, vocês podem colocar aí. Hoje eu tô aqui com a do Bayern de Munique. Na terça-feira foi do Arsenal. Hoje é do Bayern de Munique. Eu gostaria de uma opinião, que daí a camisa que vocês falarem aí eu vou colocar na próxima live, provavelmente na terça-feira. Olha lá. Tá, a Ana tá no boteco. Ana, não é live do Bruno, não é Bruno e Marrone aqui, não. É só nós. Não tem... tranquilinho o negócio aqui. Então, voltando, o Marcola, como a gente já falou, foi goleiro, jogou handebol, lutou judô, ciclista, olha lá, ciclista. Qual é o esporte, qual é o seu esporte favorito para você praticar? Qual seria de tudo que você já fez? O que você acha que é isso? Então, Cacau, eu comecei no esporte de rendimento, para valer mesmo, foi no basquete, entendeu? Meu primeiro esporte, assim, que eu treinei, que eu consegui resultado foi o basquete. Na época, no La Salle, treinador, professor Reinaldo Astolfi, depois conheci o Barraca. Nós, na escola, no colégio, a gente treinava no BTC e no La Salle. Nós fomos campeão da terceira Olimpíada Estudantil de Botucatu. O pessoal aí mais velho vai lembrar bem. Lembrando bem, Olimpíada Estudantil, não vamos confundir com a outra Olimpíada que tem aí, que era futsal só. Então, naquela época, que é a Plínio Paganini, que movimentou muito os colégios, e o nosso time de basquete chegou a ser campeão. Nós ganhamos do time de basquete do IECA de 1 ponto. Aquilo para mim, foi a primeira vivência no basquete. Nós ganhamos uma final no BTC de 1 ponto. O time lá do La Salle era eu, Tuzão Espera, Fernando Ramos, o Purunga, Fábio Giovanetti Foguinho e o Mário Pinhão, Mário Augusto Pinhão. Alemão. Nós 5 que conseguimos esse título, ganhamos de 1 ponto do time, fortíssimo time do IECA, que era Everaldo, Alexandre Pardini, o Bozo, toda aquela galera lá. Apitou aquele jogo, Leone Simonetti e Wilson Galinha. Ganhamos no último minuto 50 a 49. Último lance, um lance livre lá. Aí começou o encanto pelo esporte. Joguei basquete, aí depois fiquei pequeno para você arrumar um esporte, porque não dava mais. Era pivô com 1,80 m, a rapaziada crescendo. Fui pro handebol. Gente, um homem desse tamanho falando que era pequeno pro basquete, hein? Mas vamos lá, vai. Foi pro handebol. Aí fui pro handebol. Aí eu me encontrei, porque o esporte da época, em 1988, houve uma seletiva na cidade, um campeonato que escolheu os melhores para disputar os Jogos Regionais de 1988. Eu não fui escolhido. Bom, jogava pro time do tiro de guerra. Não fui escolhido, mas fui no treino lá. Primeiro dia de treino lá, apareci lá, né? E eu me encontrei no handebol, porque o handebol tem uma característica um pouco mais de contato físico, um pouco mais assim... É um pouco mais bruto o negócio, e eu gostei daquilo, sabe, Cacau? E aí comecei a jogar handebol e tivemos grandes amigos no handebol. Fomos para jogos regionais aí inúmeras vezes, jogos abertos. O Fred Pimentel era o nosso técnico, o professor Fernandes, falecido professor Fernandes, que era do voleibol, ficou um tempo com a gente lá. E a gente fez vários amigos, dentre eles o próprio ex-prefeito João Cury, o Marcão, o Marco Evangelista, filho do Zag, o Maurício advogado, Maurício Passaroni, entre muitos amigos que a gente fez, o Jonas Júnior, filho do professor Jonas. E aí acho que foi a melhor fase atleta e de participar de jogos regionais e dar muita risada. E aí tem muita história para contar, você entendeu? Aí foi uma fase. O handebol acabou, eu fiz faculdade de educação física, fui ser treinador de handebol da medicina. Minha primeira experiência foi o time feminino da medicina aqui, foi passado para mim. O Fred já estava só com o masculino, me passou o feminino. Fui técnico dos Jogos Regionais de Botucatu em 1996, onde tivemos a grata satisfação de ser campeão dos Jogos Regionais aqui em Botucatu em 1996. O time feminino aí com grandes professoras de educação física hoje, Tuiu, Clarita, Paulinha, minha cunhada.
Então, muita gente boa passou naquele time e nós fomos campeão. E aí o handball acabou, precisava fazer alguma coisa. Fui correr. Aí uma artrose de quadril começou a dificultar a corrida, bicicleta. Então, o esporte que eu mais gostei foi o handball. Mas o esporte que pratico hoje é o ciclismo na modalidade de mountain bike. É lazer voltado para a qualidade de vida, para a saúde. E estamos sempre na cuesta aí, andando na cuesta e em trilha, mato, estrada rural. Essa é a atividade que a gente está praticando agora. E através do mountain bike eu tive a oportunidade de conhecer a Brasil Ride, que nós vamos falar mais para frente. Isso aí. Esse aí, Marcola, aproveitando o gancho, fala para a gente um pouquinho do Brasil Ride, que é um evento nacional, né? Internacional, talvez chegue a ter gente de fora, tudo. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. A Brasil Ride ela organiza um evento internacional, alguns eventos internacionais. Então, hoje, a Brasil Ride, em 2012, eu era o secretário. O Vavá, conhecido amigo nosso, é o Wagner Meneguin, que também tem a prática do pedal, conheceu o Mário Roma e apresentou eles para, na época, o João, prefeito. E nós sentamos numa conversa, eu, o João, o Mário Roma, a esposa Andréa Roma, o professor Pereira, para que em 2013 se pudesse trazer alguma coisa para Botucatu nesse sentido. Aí o professor Pereira voltou a assumir a secretaria, eu estava lá como diretor do departamento de esportes e me passaram esse projeto. Eu toquei esse projeto e acabei me envolvendo, né? Já estava começando a pedalar, já estava pedalando fazia uns 2 anos. E tive a oportunidade de estar junto e no primeiro ano fizemos um evento aqui em Botucatu em 2013, 14, que hoje é o Festival Brasil Ride, o maior evento outdoor do Brasil acontece aqui em Botucatu, o Festival Brasil Ride, que envolve o mountain bike, trail run, corrida em trilha, passeio ciclístico, corrida kids e tudo mais. E a Brasil Ride também organiza alguns eventos no Brasil, e o seu maior evento do seu portfólio é uma ultramaratona de 7 dias que acontece no sul da Bahia, onde participam 500 atletas, são limitados pedalando 7 dias, são 600 quilômetros e 13 mil metros de altimetria. E esse evento o Brasil Ride conta com os maiores ciclistas do mundo. Então, o Henrique Avancini, o português Thiago Ferreira, o espanhol Manuel Fumic. Então, é um evento mundial, é um evento que acontece, esse tipo de evento é em dupla, tá certo? E ele acontece tem vários tipos, é uma ultramaratona, vários desses tipos acontecem no mundo, e a Brasil Ride é uma delas. É a última do ano, fecha a temporada, e a Brasil Ride leva para o sul da Bahia, na região de Porto Seguro, Arraial da Ajuda, grandes atletas. Aqui em Botucatu acontece o Festival Brasil Ride. Vamos falar um pouquinho daqui, para que as pessoas entendam a importância. São 5 mil atletas que vêm para o Botucatu, normalmente no feriado de Corpus Christi. Esse ano é excepcional por causa de tudo isso que tem acontecido. Deve ser em outra data, mas é um evento que movimenta muito a cidade. Eu acho que é um dos eventos que alavancou a cultura da bicicleta em Botucatu. Então, a gente vê muita gente andando hoje, participando de ver outros eventos que também acontecem de outros organizadores, mas, sem dúvida, o legado da Brasil Ride em Botucatu é deixar para todos aí a cuesta, para que todo mundo pedale e possa participar aí de vários eventos do Botucatu. Não, é excelente, Marco. Isso aí todo mundo sabe o valor do Brasil Ride aqui em Botucatu, né? O que desencadeou isso aí, tá? E você tem uma grande fazendo parte da equipe aí com o pessoal. Inclusive você ia organizar na Bahia, né? Todo ano você vai lá na Bahia, que tem um evento maior, como você citou aí, tá? E uma coisa puta, a turma do amendoim não é fácil. Viu gente? Eu queria falar um pouquinho do futebol feminino também, que a gente falou pouco, né?
Quando acabou o futebol feminino, acabou não, houve um desentendimento do antigo futebol feminino de Botucatu, do antigo, na pessoa do Edson, né, o falecido Edson, que fez grandes campanhas com o futebol feminino, de repente acabou o futebol feminino em Botucatu. E o João Cury estava assumindo a prefeitura. Ele me chamou o Marcola para fazer não deixar morrer. E no primeiro ano, o Marcolin foi o técnico da equipe, né? Não sei se chegou a ficar um ano, eu não me recordo exatamente, tá? Aí o que acontece? Ele foi técnico de futebol sem ter a experiência toda. Eu gostaria que você contasse da final da Copa Record. Daí passou o tempo e a gente foi para uma final. Eu como dirigente, o Marcolin como secretário de esportes, e fomos para uma final da Copa Record de futsal lá em Marília. Conta daquele dia para nós, Marcola, como que foi? Porque acho que foi uma coisa importante isso aí, né? Acho que foi o único título de futsal feminino de Botucatu, se não estou enganado. Então, Cacau, naquela época, né, o glorioso BFC, tantas conquistas, tantas meninas que passaram por lá, hoje são mães, são professoras, um trabalho maravilhoso que na época o Edson Castro desenvolveu com as meninas, era muito reconhecido, as atletas de seleção que tiveram aqui, como já citamos, mas por incrível que pareça, no futsal não havia um título ainda de Copa TV Record, Copa TV Tem, daquela equipe. E quando o João assumiu, o professor Pereira não queria, porque eles foram para outra cidade, por motivos que não vamos julgar, mas ia acabar o futebol feminino aqui. Montamos daquele jeito, eu tinha um pouco de experiência com o feminino, porque treinei muito tempo a equipe feminina de handebol, mas não tinha experiência nenhuma como treinador de futebol. Mas fomos. Então, eu era mais um organizador da coisa e a gente tinha 2 auxiliares técnicos, Renato Moral e Luiz Fernando Piriquinha. Eram os 2 auxiliares nossos, meus auxiliares, que tocavam a parte prática e eu finalizava. Inclusive, nesse ano, né, que eu fui campeão lá em Marília, eu já não era mais o técnico, eu já era o secretário, o técnico era o Renato, e nós fomos campeão lá, né, Cacau? Você lembra bem que eu lembro. Fomos daqui Marília, né, e um jogo muito difícil, né? Fizemos um almocinho leve, né, um rodizinho antes. Fomos num rodizinho antes para ficar relaxado, para não ter problema de ficar nervoso. As artérias bombavam, né, Cacau? Porque aquela gordura da picanha. Sim. Mas foi um grande jogo, né? A gente sofreu muito aquele dia. Sofreu, não. E lembra, atravessar o ginásio lotado lá com a turma de Marília, só eu e você lá, já tinha começado o jogo. Tinha só nós dois, né? Tivemos que atravessar a arquibancada inteira de Marília. O Rodrigão falou bem aí, ele participava dessa equipe, né? O treinador de goleiros, o Lucas Machado, assessor de imprensa. Né? O Renato conseguiu encrencar com todo mundo, inclusive era Copa Record, ele conseguiu invocar com o repórter da Record, não quis que desse entrevista. Olha, isso porque a gente ganhou o título. E ganhou o título, exatamente. Exatamente. Falou essa aí do notebook que ele detonou, desculpa. Ele detonou o notebook no vestiário, essa eu não sabia. Tem o Juninho Jandoni também estava naquela comissão técnica. Estava também. A gente tinha a Luzia, o Murba, eram pessoas que faziam a parte de fisioterapia e enfermagem da equipe. Então, foi gratificante, foi uma experiência interessante, né? Porque a gente tinha um jogo difícil, Marília era o bicho-papão. Você lembra que Marília vinha sempre ganhando, e tanto que a final futsal, foi lá... Marília era forte, né? Inclusive tem uma menina lá que jogava bem, andou jogando em Botucatu um tempo atrás. Sim. Marina era o nome dela, se eu não me engano. Então, foi uma experiência boa, né? Foi só nós dois lá e viemos embora com o caneco junto com a equipe. Sem dúvida. Não, isso aí foi... E assim, a gente teve que optar também, porque o futebol de campo tinha um jogo em Franca, se não me engano. Sim. Aí fomos com 6 ou 7 atletas só para a final, o restante foi para o campo e ganhamos lá em Franca, que então foi um dia, para mim foi um dia histórico da nossa trajetória. Ganhamos de 1-0, né? 2-1.
2-1 e o Rogério foi como técnico lá. Isso. Tá faltando 10 minutos, né, Marcos? Então tem bastante coisa ainda para falar. Assim, voltando, eu queria também falar uma passagem. Foi uma excursão de terceiro colegial, fomos para o Rio de Janeiro. Não estava no roteiro, mas eu e esse aí conseguimos convencer o irmão lá do La Salle a nos levar no Maracanã. Imagine quem gosta do esporte, está no Rio de Janeiro e não poder ir no Maracanã. Nós conseguimos, fomos em 10. Fomos em 10 no Maracanã, tal, chegamos, o jogo 5 horas da tarde, chegamos às 2. Um sol de 50 graus no Maracanã. O antigo Maracanã, né? Aí sentamos, passava o sorveteiro. Ó o sorvete, Cacau, Marcolinho. O rapaz dava a volta inteira no Maracanã, voltava lá. Ó o sorvete, mais um. O cara passou 3, 4 vezes, só a gente pegava. O que aconteceu? O sorveteiro sentou do nosso lado. Sentou do nosso lado no Maracanã. Desistiu de andar. Falou, pô, só tá vendendo aqui. Eu sei que tomamos 15 cada um, mais ou menos, né? Acabamos com o isopor do rapaz lá. Não, esse é o Marcoli. E igual essa tem uma passagem que eu lembrei agora. Só para registrar aí, o Júnior falou sobre a história dos fogos. É que ele falou, é que o reconhecimento do prefeito na época, né, do prefeito Iello, assim que acabou os jogos, ele falou para você, esse é o cara. Isso o Júnior citou, tá? Então, você teve o reconhecimento. E dentro desses Jogos Abertos, você teve experiência lá você teve experiência... Ô Zezo, eu fui no Maraca e em outra oportunidade também eu marquei gol no Maracanã. Eu acho que de todo mundo que está ouvindo aí, eu fui o único que marcou um gol no Maracanã. E tem prova. Bom, na época dos Jogos Abertos aqui, veio o pessoal da ESPN. Você teve bastante contato. Teve alguma passagem que você lembra disso aí? Alguma coisa legal? Eu lembro que estava muito claro, você conseguiu... Estava muito claro o ginásio para uma transmissão ao vivo, você colocou uma lona lá, não sei o que. Você lembra disso, alguma coisa? A ESPN na época cobriu os Jogos Abertos e, para vocês terem uma ideia, quem veio para cá comandando a equipe na época era o João Palomino. Que até recentemente era o diretor de geral lá. E na época o diretor lá era o Trajano. Então existia muito receio do que como Botucatu, uma cidade de 150 mil habitantes, ia trabalhar uns Jogos Abertos com televisão e tudo mais. Então, eles falavam, como é que vai funcionar isso aí? Bom, pra gente. Então, eles tinham uma série de exigências e tudo mais e tal. O Palomino e o Trajano, citando a colocação aí que o Júnior falou do queima de fogos, que o Iello falou isso, realmente, o Trajano e o Palomino, quando acabou, eu tenho guardado nos meus arquivos, no programa da ESPN, eles pegam uma medalha e falam, essa medalha aqui, ó, vai para a população de Botucatu. Vocês realizaram um dos melhores Jogos Abertos que nós cobrimos até hoje. Olha que bacana. Isso a ESPN colocou no ar na voz do Palomino. Não, lembro desse. Então, isso é muito importante para a cidade, né, Cacau? Mas estava tendo um jogo de vôlei lá, rapaz, e o sol no ginásio batia bem na quadra. Aí tinha que colocar o vitrô lá em cima, né? A janela lá em cima do ginásio batia sol. E precisava tampar aquilo. Não teve dúvida. Passamos a mão numas faixas que tinha lá dos próprios Jogos Abertos. Já fomos lá em cima, começamos a encaixar as lonas, né? E acabou ficando bonito. Acabamos fazendo aquilo no ginásio inteiro, Cacau. Fizemos na primeira transmissão da ESPN, nós fizemos aquilo e depois fizemos em todas o ginásio todo, nós colocamos lonas para poder fazer isso. Tá nós temos muitas histórias interessantes dos Jogos Abertos, né, Cacau? Jogos Abertos aí, eu tenho uma passagem, não sei se dá tempo de contar uma... Não, dá tempo, falta 5 minutos, Marcola, mas vai lá. Então vamos... Se é história, dá tempo, vai lá. 2 historinhas rapidinho, uma dos Jogos Abertos e uma dos Jogos Regionais. Uma dos Jogos Abertos, a gente se reunia muito no gabinete do prefeito, sempre no final da tarde,
19 horas, 20 horas para se programar. E essa é uma das reuniões lá, o Yellow queria fazer um revezamento da tocha na cidade, tocha do fogo simbólico. E todo mundo falava, Marcolin, ele vai perguntar para você se dá para fazer, você dá um jeito de falar que não dá. Dá um jeito de falar que não dá, porque é loucura, não sei o quê, ele quer passar romando, subir não sei aonde. Dá um jeito. E vinha outro, oh, dá um jeito. Vinha outro, dá um jeito. Sentamos todo mundo na mesa, eu numa ponta, o prefeito na outra. E foi indo, foi indo, foi indo. E eu pensando, falei, puto, o prefeito quer fazer esse negócio, o Yellow quer fazer esse revezamento, e eu que vou ter que falar não. Como é que eu vou falar não? Como é que eu vou falar não? Chegou em determinado momento, todo mundo falou, bom, vamos falar sobre o revezamento, estou pensando em fazer o revezamento, todo mundo. Não, eu acho que não dá, eu acho que não dá, eu acho que não dá, eu acho que não dá. Ele falou, não, eu quero escutar o professor Marcolin. Professor Marcolin, o que você acha? Dá para fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Todo mundo olhou para mim, queria me matar. Ganhou a equipe, né? Ganhou a equipe. Como? O prefeito quer fazer um negócio, eu vou falar que não dá? Dá, vamos fazer, dá sim. Nós fazemos assim, coloca a Kombi aqui, vai soltando um em cada esquina, outro em cada esquina, uma tocha na mão, a outra dentro da Kombi, e vai indo, e vai indo. Saiu o revezamento. E uma outra passagem que eu tenho nos Jogos Abertos, rapaz, essa como técnico, eu já fui técnico de luta olímpica. Em 2017, 2014, Jogos em Mogi das Cruzes. O professor Pereira me arrumou uma academia em Botucatu de luta olímpica, 4 atletas. E não tinha técnico. Não, precisa de um técnico, precisa de um técnico. Você não fica de técnico? Falei, eu fico de técnico. Ó, você não precisa fazer nada. Você só vai segurar essa toalhinha. A hora que eu der um sinal para você, você só joga a toalha se eu estiver sendo estrangulado. Você não joga antes. E o cara colocou tanto medo em mim, eu sentava numa cadeira branca, que nem tal, né? O ringue lá, e eu com a toalhinha na mão, e o cara botou tanto medo em mim para não jogar a toalha, que eu quase matei o cara. Aí eu fiquei com a toalhinha na mão, o rapaz lá, o outro catou ele ficou de costa para mim, como é que ele ia dar um sinal de costa para mim? Aí, rapaz, eu com a toalhinha na mão, A sorte que do outro lado tinha um atleta, saiu correndo, atravessou o ginásio, foi lá e bateu na minha mão. Joga a toalha. Joguei a toalha, rapaz. O cara largou. O atleta olhava para mim assim, com 2 olhos estalados, assim, vermelho, roxo, querendo matar eu. Joga a toalha. Eu falei, mas você falou que não era para jogar só com sinal, você não dava o sinal, não jogava, né? Olha, rapaz, foi uma passagem também que eu quase arrebentei, quase matei o rapaz, cara. Tá certo, mas não, muito bom. Marcola, tá faltando 2 minutos rapidinho aqui para não passar em branco. É pai bola, hein? Qual aquele jogo do basquete do antidoping lá, só para lembrar, né? Nos Jogos Abertos, um time jogou com 2, um time jogou com 3, outro com 4. Aquilo lá foi uma passagem, fez só relembrando. E também uma pergunta: qual o dirigente esportivo que você mais gosta? Tem algum assim específico? Tem. Eu não vou dizer dirigente, eu gosto muito como profissional, eu gosto muito do trabalho do Bernardinho. Acho que o Bernardinho é um grande profissional, por tudo que ganhou, tem os seus métodos, às vezes questionados, sim. Mas eu acho que o Bernardinho é um cara aí que é como treinador, é um cara que certo. eu acho muito interessante. Tá, outra coisa, você tem ainda o tênis do Rabicó ou não? Não, já teve jeito de ficar com ele. O Marcolin comprou, quando o Atlético Mineiro veio jogar aqui, tinha o pivô que era o Rabicó, quem do futsal aí o pessoal conhece, um jogador bem antigo, faleceu dentro da quadra, o Rabicó. E o Marcolin ganhou o tênis do Rabicó, e o cara era assim, era mais gordo que o Paulinho. E era o pivô. Era gordo. Na verdade, ele pediu para eu levar ele comprar um tênis. Eu levei ele comprar um tênis. Aí, quando nós chegamos lá na quadra, ele botou o tênis novo, tirou o velho e falou, top você. Foi assim que ele me deu o tênis. Tá, Joia. Marcola, 30 segundos faltando. Considerações finais. Muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Na terça-feira a gente volta. Eu vou divulgar o convidado posteriormente. Tá bom? Marcola, por favor, considerações finais, 15 segundos. Eu que agradeço a todos aí por participarem. Depois nós vamos dar uma olhadinha aí com calma nas perguntas.
Obrigado, Cacau, pela oportunidade. A todos